Existem dois ciclos de produção de energia de uma estrela que são extremamente importantes que a gente entenda. Tá? Quando nós estudamos o interior do Sol, vocês devem se lembrar disso, nós tivemos uma aula só sobre o interior do Sol, nós vimos que a energia do Sol é produzida pelo ciclo próton-próton. Tá? E isso foi descoberto no ano de 1939. Antes disso, os cientistas achavam que o Sol fosse produzido por um mecanismo que não era o da fusão termonuclear, era o da contração gravitacional. Esse ciclo da contração gravitacional é conhecido como mecanismo de Kelvin-Helmholtz, tá? Que foram os dois físicos que imaginaram que o Sol, ao se contrair, diminuindo o raio, transformaria sua energia gravitacional em calor. Esse mecanismo é um mecanismo fisicamente possível. E isso produziria bastante energia, o suficiente para o Sol brilhar da ordem de 100 milhões de anos. Não mais do que isso. Mas a gente sabe que o Sol está brilhando há 4,6 bilhões de anos no mínimo. Né? Então, não é uma boa explicação. Somente em 1939, o Hans Bethe conseguiu uma explicação alternativa, que é a explicação correta. A energia do Sol é produzida por fusão de núcleos de hidrogênio. Nós chamamos de ciclo de cadeia próton-próton. Próton é o núcleo de hidrogênio, é a mesma coisa, né? Tá certo? Bom, na mesma época, percebeu-se que havia um outro ciclo, chamado ciclo CNO, C de carbono, N de nitrogênio e O de oxigênio. Há um outro ciclo, um outro mecanismo para também produzir energia nas estrelas. Nós vamos rapidamente ver esses dois ciclos. Então, a cadeia PP é a cadeia dominante em estrelas de baixa massa, tá certo? Nós já vimos isso na aula em que nós estudamos o interior do Sol. Quem quiser dar uma recapitulada, é só assistir a aula que já está disponível, né? Mas, basicamente, esta cadeia nos diz que dois núcleos de hidrogênio se fundem, produzindo um deutério, que é o H2, que basicamente é um próton e um nêutron. Esse é o deutério, é um isótopo do hidrogênio, né? Esse deutério mais o hidrogênio produz um hélio 3. E dois núcleos de hélio 3 produzem um núcleo de hélio 4, que é o hélio estável, mais dois átomos de hidrogênio. Tá? Então você queimou, afinal de contas, 4 átomos de hidrogênio e produziu um núcleo de hélio. Né? Mas no meio do caminho você produziu neutrino que escapa do Sol, que escapa da estrela. E produziu pósitrons que se aniquilam com elétrons, produzindo 2 raios gama. Raios gama é uma forma pura de energia pura. Né? E, além disso, produziu um raio gama também direto. Então, esta energia dos raios gama é termalizada e isso aumenta a temperatura de uma estrela. Tá? No caso do Sol, é isso que aumenta a temperatura do Sol. Tá? Os neutrinos escapam do Sol e das estrelas, no caso do Sol, escapam em 2 segundos e já estão fora. 8 minutos mais tarde já passam pela gente aqui. Né? A energia radiativa para ir do centro do Sol até a superfície leva 1 milhão de anos. É muito mais lento. Isso é típico de uma estrela, não é só o Sol.
Então, graficamente, nós podemos imaginar, então, dois prótons, esses vermelhinhos são prótons, se fundem formando um neutrino e um pósitron, e o que resulta é um átomo de deutério, um próton e um nêutron. Captura mais um próton, libera um gama e um hélio 3, tá certo? Dois núcleos de hélio 3 se fundem, liberando dois prótons e um núcleo de hélio. Graficamente, é fácil de ver, então, esse ciclo PP. Existe um outro ciclo, então, o ciclo CNO, que é o ciclo dominante em estrelas de alta massa. Neste ciclo, você começa com um núcleo de carbono 12 capturando um hidrogênio, um próton. Esta colisão produz um núcleo de nitrogênio 13 e um raio gama. Raio gama, que é energia pura, já está aquecendo o meio ambiente. Esse núcleo de nitrogênio 13, ele decai em um pósitron e um neutrino para carbono 13, que captura um átomo de hidrogênio e se transforma em nitrogênio 14 e um raio gama. Esse nitrogênio 14 captura um átomo de hidrogênio, produz oxigênio 15 e um raio gama. Esse oxigênio 15 é instável. Ele decai para nitrogênio 15, um pósitron, um neutrino, que captura mais um hidrogênio e produz um átomo de carbono e um átomo de hélio. Então, vejam só que coisa, depois de toda essa complicação, esse átomo de carbono pode recomeçar tudo de novo. Você começou com carbono e produziu carbono mais hélio. Queimou hidrogênio e produziu hélio. A mesma coisa. Usou hidrogênio como combustível e sobrou hélio como cinza. Certo? Mas produziu um bocado de energia nesse meio tempo. Tá certo? O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, tudo isso serviu assim como uma espécie de barriga de aluguel, né? Vocês falam? Barriga de aluguel? Quer dizer, foi útil, mas não tem muito a ver, né? Volta tudo ao começo. É simplesmente um mecanismo de queimar hidrogênio e produzir hélio. Não cria outros elementos, apenas temporariamente durante o ciclo. Muito bem. Por que esses dois ciclos? Bem, porque eles ocorrem nas estrelas. O ciclo PP tem uma certa sensibilidade, dependência com a temperatura. A quantidade de energia que é produzida no ciclo PP depende da temperatura do meio ambiente na potência de 4, T a quarta. Você diz, isso é uma dependência bastante forte? É. Quando você aumenta um pouco a temperatura, você produz muito mais energia. Mas vejam, o ciclo CNO depende da temperatura na potência de 17. Ele é muito mais sensível à temperatura. Então, quando você tem uma temperatura no centro de uma estrela de 5 milhões de graus, 10 milhões de graus, você produz apenas energia pelo ciclo PP. Quando você está em 15 milhões de graus, como é o caso do Sol, a temperatura do Sol no centro é de cerca de 15 milhões de graus. Você produz um pouco de energia pelo ciclo CNO e bem mais energia pelo ciclo PP. Tá? Mas quando você tem uma massa muito maior, digamos 25 vezes a massa do Sol, você pode produzir 20 vezes mais energia pelo ciclo CNO do que pelo ciclo PP. Ainda produz energia pelo ciclo PP, mas o ciclo CNO produz muito mais. Então, o equilíbrio em que os dois ciclos, o PP e o CNO, produzem energia mais ou menos igual, ocorre quando a massa da estrela tem aproximadamente 1,5 vezes a massa do Sol,
que é essa temperatura central de 18 milhões de graus. Tá? Para essas energias, os dois ciclos contribuem igualmente para produzir energia. Né? Então, se você olhar no diagrama HR, você pode imaginar que toda a parte superior da sequência principal produz energia pelo ciclo CNO, e toda a parte inferior da sequência principal produz energia pelo ciclo PP. Ambos os ciclos têm como combustível o hidrogênio, e ambos os ciclos deixam como cinza da combustão o hélio. Este é o mecanismo, essencialmente, de queima no centro de uma estrela, na sequência principal do diagrama HR. Vocês se lembram, o que é uma estrela na sequência principal? Quando que uma estrela fica na sequência principal? Quando tem hidrogênio no seu centro. Tem algum hidrogênio, a estrela está na sequência principal. Mas, vai chegar uma hora em que o hidrogênio acaba, o combustível acaba. Por quê? Porque está todo queimado, virou tudo hélio. E aí o que acontece? Acontece que esse núcleo de hélio começa a se contrair e se aquece. Tudo que contrai, aquece. Tudo que expande, esfria. Esse núcleo de hélio se contrai. E o que acontece na superfície desse núcleo de hélio que está se contraindo? Tem hidrogênio. E a temperatura está subindo. Esse hidrogênio vai queimar. Então você tem um núcleo de hélio se contraindo, liberando energia gravitacional. Lembra aquele velho mecanismo de Kelvin-Helmholtz que a gente desmoralizou há pouco? Ele começa a funcionar. Ele libera energia. Tá? Aquece essa camada de cebola em torno do núcleo de hélio e produz, a estrela fica mais luminosa. Como ela expande, ficando mais luminosa, ela expande, ela se torna, na verdade, mais fria, mais luminosa e mais fria. E aí ela sai da sequência principal. Né? Ela sai tornando-se uma estrela gigante. E vai queimando hidrogênio até uma gigante muito grande. E o que acontece no núcleo? Aquele núcleo que é de hélio, ele vai aquecendo a sua temperatura. Vai aquecendo, podendo chegar a 100 milhões de graus. Veja, o Sol atualmente tem uma temperatura central de 15 milhões de graus. Mas quando o Sol sair da sequência principal daqui a 5 bilhões de anos e se tornar uma gigante, o Sol vai crescendo na medida em que o núcleo vai se contraindo. Na medida em que o núcleo vai se contraindo, a temperatura vai aumentando. Quando chegar em 100 milhões de graus, acontece uma nova coisa. E essa nova coisa é que o hélio começa a queimar. Da mesma maneira que você tinha o hidrogênio queimando e produzindo hélio como cinza, agora o hélio, que era cinza anteriormente, agora vira combustível. E a cinza é carbono. Você queima hélio, produz carbono. Tá? Para produzir um átomo de carbono, você precisa de 3 núcleos de hélio. Né? 2 núcleos de hélio colidem, produzem um berílio 8 e um raio gama. Esse berílio 8 rapidamente colide com mais um hélio, produz mais um raio gama e carbono 12. Pronto. Então você está agora produzindo carbono. Carbono. Tá? Você está produzindo carbono. Então, você tem um novo tipo de reação termonuclear. E esse novo tipo de reação termonuclear nós chamamos de ciclo do triplo alfa. Por que triplo alfa? A partícula alfa é uma denominação que se dá para o núcleo de hélio. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Partícula alfa e núcleo de hélio 4
é a mesma coisa. São designações diferentes, né? Mas, fundamentalmente, esta reação pode ocorrer, a do triplo alfa, quando a temperatura chegar a 100 milhões de graus, lá no centro da estrela. Tá? O Sol vai chegar a isso quando ela estiver já na fase bem gigante, né? De uma estrela gigante. Vai começar, então, a queimar o hélio. Vocês vejam que nesse ciclo do triplo alfa há uma liberação de 2 raios gama, né? Então, a energia, basicamente, vem desses 2 raios gama, que são formas de energia pura. E isso vai aquecer, então, essa nova estrela, que vai queimar relativamente rápido, de forma rápida, isso aí, né? Então, este mecanismo do triplo alfa só funciona a temperaturas acima de 100 milhões de graus, né? Se você fizer um gráfico aqui da produção da energia versus o logaritmo da temperatura, ou a temperatura, né? 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões a temperatura do Sol, né? O ciclo do triplo alfa é 0 abaixo de 100 milhões de graus. Ele não funciona. Ele só funciona a partir daí. Esta ignição do hélio, ela, quando ocorre a essa alta temperatura de 100 milhões, ela ocorre de uma forma explosiva. A estrela não explode, porque a explosão ocorre no centro dela, né? Esse hélio, ele sofre uma ignição e rapidamente começa a produzir uma grande quantidade de energia. Tá? E isso expande o núcleo. Quando o núcleo expande, na verdade, as partes internas caem sobre o núcleo, né? Tecnicamente, nós chamamos a esse fenômeno de ignição do hélio de helium flash, o flash de hélio, né? A estrela começa a queimar hélio e, na verdade, diminui de luminosidade. Tá? Ela se contrai, fica menor e diminui de luminosidade. Daqui em diante, a estrela evolui muito diferentemente de se ela tiver alta massa ou se tiver baixa massa. Então, por exemplo, uma estrela como o Sol, que é considerada uma estrela de baixa massa, com uma massa inferior a 5 ou 8 vezes a massa do Sol, a gente não sabe muito bem qual é o limite, 5 massas solares, 8 massas solares. Para essas estrelas de baixa massa, a temperatura no centro da estrela jamais será o suficiente para queimar o carbono. Para queimar carbono, você precisa de 500 milhões de graus. Essas estrelas nunca atingem essa temperatura. O que acontece com essas estrelas, então? Elas, no máximo, ficam, então, com esse núcleo de carbono, né? Ficam com o núcleo de carbono e voltam a se expandir quando o hélio se esgota no centro. Vai chegar uma hora que o hélio acaba. Então você tem um núcleo de carbono se condensando e nesta condensação é que ocorre a expulsão do envelope, transformando a estrela numa nebulosa planetária. E aquele núcleo de carbono vai virar uma anã branca. Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco, né? Agora, e se a estrela tiver uma massa maior do que, digamos, 8 vezes a massa do Sol? Aí, quando você tiver o núcleo de carbono se contraindo, ele pode chegar a uma temperatura acima de 500 milhões de graus. E aí o carbono começa a queimar. Você começa a queimar carbono, produzindo neônio, né? E depois queimas desse tipo sucessivas, você pode produzir silício, magnésio, até ferro.
em cascas concêntricas. Isso parece uma cebola, né? Então você tem casca de cebola. A casca mais externa ainda tem hidrogênio. Depois você tem uma casca de hélio, uma casca de carbono, de neônio, oxigênio, silício e a casca, o núcleo central então passa a ser ferro. Essa é a estrutura de uma supergigante vermelha. Né? Alguém conhece uma supergigante vermelha? Betelgeuse, né? É uma supergigante vermelha. Ela deve ser dessa forma a estrutura dela, ou ainda vai se tornar rapidamente uma estrela com essa estrutura. Né? Então, nas interfaces da camada de hidrogênio e hélio, você está queimando ainda hidrogênio e produzindo hélio, pelo ciclo PP ou pelo ciclo CNO. Né? Entre a interface de hélio e carbono, você está queimando hélio e produzindo carbono. E assim sucessivamente. Vejam então que você tem uma fornalha que produz elementos químicos. Você tem a fórmula de produzir elementos químicos. Então aqui você tem a alquimia cósmica. É assim que os elementos químicos são formados. E você veja que para cada elemento químico novo que se forma, é produzida energia. Certo? Você produz energia da estrela. Sempre uma contribuiçãozinha a mais. E é por isso que eu digo que para explicar os elementos químicos, você tem que gerar a energia das estrelas. Você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Basicamente. Né? Aí você vai me dizer, mas espera aí, ferro? Qual é o número atômico do ferro? 26. O número atômico é 26, né? Existem outros elementos químicos, eles também são produzidos dessa maneira? Chumbo, ouro, mercúrio, urânio. Cadê o núcleo, a camada? A resposta é não. Esses elementos químicos mais pesados do que o ferro não são produzidos desta maneira. Como são produzidos então? Bom, vejam que todos esses elementos químicos são produzidos por reações de fusão nuclear exoenergéticas. Isto é, quando você produz uma fusão, libera energia. Tá certo? Isso são reações exoenergéticas. Você produz energia ao fundir elementos químicos. Os elementos químicos do ferro para cima, os mais pesados, eles são endoenergéticos. Para você fundi-los, você tem que ceder energia. Eles, ao se fundirem, não produzem energia, eles consomem energia. Então, são endoenergéticos. E numa situação de uma estrela estável, isso não ocorre. Isso não pode ocorrer. Então, nesse mecanismo de fornalha cósmica que produz elementos químicos, você consegue explicar basicamente os elementos químicos até o ferro. Tá? Os mais pesados do que o ferro, você não... Como é que são produzidos então? Bom, a partir de um certo momento, essa estrutura, esse núcleo é instável. Se ele tiver uma certa massa crítica, ele torna-se instável e implode. Né? Na implosão, é liberada uma enorme quantidade de energia. Uma enorme quantidade de energia, muito rapidamente. E aí a estrela se transforma em supernova. Né? E brilha como uma estrela supernova que nós vamos estudar numa aula posterior, de como que isso é visível para a gente. O que vale nesse momento é vocês entenderem que quando o núcleo colapsa e produz uma supernova, a quantidade de energia disponível nesse centro é uma quantidade muito grande. E parte dessa energia pode ser cedida
para produzir reações endoenergéticas. E é aí que o ouro é produzido. Tá? Para ir de ferro até ouro, você tem que ceder muita energia. Então, todos os elementos químicos mais pesados do que o ferro, tipo mercúrio, chumbo, ouro, níquel é um pouquinho mais pesado, urânio, tório, estes elementos químicos são produzidos na fase explosiva de supernovas. Tá? Na fase explosiva de supernovas. Porque é nesse momento que você tem uma enorme quantidade de energia disponível que pode alimentar reações nucleares endoenergéticas. Este é o segredo da coisa. Tá? Bom, vocês vejam que quando uma estrela como o Sol esgota todo o seu ciclo, vira uma nebulosa planetária. E parte dos elementos químicos que foram produzidos no centro do Sol vão ser jogados nessa nebulosa planetária para o espaço. Né? Da mesma maneira que quando você produz uma supernova, quando a estrela tem massa muito maior, massa, digamos, maior do que 8 massas solares, você produz uma supernova, todos aqueles elementos químicos que foram produzidos no interior da estrela são jogados para o espaço. Então você tem dois mecanismos de quando as estrelas morrem, de jogar grande parte dos elementos químicos novos que a estrela produziu, jogar esses elementos para o espaço. E esses elementos, então, enriquecendo as nuvens de gás que existem na galáxia, na próxima geração, você vai ter uma estrela com mais elementos químicos enriquecidos, pesados. Tá certo? Então, o Sol já é uma estrela de terceira geração. Se o Sol fosse uma estrela de primeira geração, ela não teria carbono, oxigênio, hélio, porque não existia, certo? Nós não poderíamos existir se o Sol fosse de primeira geração. Nós existimos porque nós fomos formados de uma nebulosa que tinha esses elementos químicos, já havia sido enriquecido por uma geração anterior. Hã? Então, quanto mais tempo passa, mais gerações de estrelas produzem, cada uma delas, elementos químicos cada vez mais pesados, a próxima geração é quimicamente mais rica em elementos químicos pesados. Ok? Então, aqui, apenas para concluir, que a maneira com que essas estrelas produzem elementos químicos e enriquecem a próxima geração depende muito da massa inicial. Né? Você forma uma estrela a partir de uma nuvem já com elementos químicos pesados, pelo menos o Sol se formou já de uma terceira geração. Se a estrela tiver uma massa pequena, ela vai, depois de passar 90% da sua vida na sequência principal, vai virar uma gigante. Essa gigante vai virar uma nebulosa planetária que vai virar lá no centro, vai ter uma anã branca. Se a estrela inicialmente tiver uma massa maior do que, digamos, 8 massas solares, 5 a 8 massas solares, ela vai virar uma supergigante, vai ter aquela estrutura de casca de cebola, produzindo elementos químicos muito mais pesados, explode como uma supernova, e aí pode se tornar ou uma estrela de nêutrons, se a estrela inicialmente tiver menos de 20 massas solares, ou se a estrela inicialmente teve mais de 20 massas solares, um buraco negro. Né? Então são essas as três formas que uma estrela morta pode assumir.
né? Mas isso é assunto para uma próxima aula.